Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Mais um vídeo aqui. Hoje eu vou falar sobre o medo e a sabotagem. Você já reparou que toda vez que nós vamos fazer alguma coisa, automaticamente vem um sentimento dentro de nós, através também de uma voz de medo e de autossabotagem. A gente está querendo planejar uma coisa, assim que vem o pensamento logo na cabeça, já vem logo aquele sentimento: será que vai dar certo? E se acontecer isso, aquilo? Será que eu sou capaz o suficiente? Será que isso é para mim? Será que não é melhor esperar um pouco? É sobre isso que eu vou estar falando agora no meu vídeo. Olha, gente, tudo que a gente vai empreender na vida, você já tem que saber, você que está me ouvindo, já tem que saber que toda vez que você tentar fazer alguma coisa na vida, tomar uma atitude, vai vir duas coisas: medo e autossabotagem. Tudo que você fizer para poder mudar a sua vida, todo planejamento, um passo que você vai fazer para dar uma guinada na sua vida, um projeto que você vai tirar do papel, uma coisa que você vai deixar de fazer também para melhorar, ou um passo que você vai dar, de repente, um passo um pouco maior, sempre vai vir o medo e a autossabotagem. Isso é uma coisa, gente, muito comum. As pessoas que você conhece aí no seu meio, no seu bairro, na sua cidade, nesse país, no estado de São Paulo, no Rio, em todos os lugares, pessoas que você olha assim e fizeram coisas maravilhosas, montaram o seu próprio negócio, fundaram uma empresa, até mesmo uma ONG, né? Pessoas que fizeram um empreendimento, todas elas sentiram isso, sentiram medo e autossabotagem. Se você pudesse conversar com elas, pelo menos alguns minutos, você vai perguntar e vai perceber que elas sentiram medo. Só que a diferença é que elas não se deixaram levar pelo medo. Porque, gente, sentir medo não é coisa de gente covarde, como foi ensinado pra gente, né? Medo todo mundo pode sentir em algum momento. Medo disso, medo daquilo, não é um sinal de fraqueza. Ah, a pessoa tem medo de fazer algo que vai mudar a vida dela, tomar uma atitude no casamento. Ah, ela é um fraco. Não, gente, medo não é fraqueza. São sentimentos que vêm a qualquer ser humano. Gente, todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo se auto-sabota quando vai fazer algo que ela considera além das forças dela. Isso é uma coisa natural. As grandes pessoas mais vencedoras desse mundo, que conquistaram reinos, que venceram guerras, pessoas que conquistaram impérios, elas tiveram medo. É que você olha para a figura delas, vê a figura de uma mulher forte, de um homem forte, mas vai conversar para você ver. Você sai para procurar emprego, você tem medo. Você tem medo de você ser rejeitado. Você tem medo de você não ter o perfil que é a vaga. Você já sai com medo. O medo vem até mesmo antes de você já colocar a sua roupa para poder se arrumar para ir procurar emprego. Você já fica pensando, você abre o olho assim: meu Deus, será que hoje vai ser mais um dia em que eu vou gastar dinheiro de passagem e eu não vou conseguir essa vaga? É o medo dentro de você, é autossabotagem. Quando você vai lá ver as vagas de emprego, os requisitos, você tem até aqueles requisitos, mas você pensa assim: será que eu vou conseguir essa vaga? Porque tem outros candidatos que são melhores do que eu. Olha aí a voz da autossabotagem. É uma voz que fica aqui, ó, conversando com você o tempo todo. Né? Já reparou? Você abre o olho e já pensa: não, eu vou lá naquele lugar conversar com aquela tal pessoa para ver se ela me empresta aquele dinheiro, me empresta aquela ferramenta. É um exemplo: me empresta aquela coisa que eu vou usar para trabalhar, para produzir. Então a pessoa já logo pensa assim: não, a pessoa não vai querer, ela não vai me atender. É o medo e a autossabotagem. É um casal que sempre vem para te atormentar. Grandes pessoas, gente, conquistadoras, elas tiveram medo. Só que elas não deixaram o medo vencer. Ter o medo é uma coisa normal. Até se sentir autossabotado por algum tempo, sim. Mas você tem que vencer isso. As pessoas falam assim: ah, se você tá com medo, você não deve fazer. Você não deve fazer se você tiver com dúvida. Se você não souber direito o que você está fazendo. Mas se você é uma pessoa que quer uma coisa, você já olhou se aquilo que você vai fazer não é uma coisa errada,
né? Você tem que olhar se não é uma coisa errada para você e nem que vai prejudicar os outros. Então você tem que fazer, porque o medo vai estar lá. Se você for esperar o medo sair de dentro de você para você fazer uma coisa, você não faz nada. Se você for esperar, gente, você não tem medo, você não sai nem de casa para trabalhar, porque você vai olhar as notícias, a televisão, você vai ver tanta coisa ruim que está acontecendo, você vai ficar enrolado na coberta com medo de sair e te acontecer algo de ruim. Se você olhar para o medo, você não vai nem para a escola. Se você olhar para o medo, você nem leva seus filhos para a escola, você nem cuida da sua casa, você não faz nada. Se você for esperar que não tenha medo. Gente, o medo e a autossabotagem sempre vai acompanhar a pessoa. As pessoas mais capazes, mais bonitas, mais inteligentes, pessoas que você olha assim, parece são pessoas assim, acima do bem e do mal. Elas têm medo sim. E eu não tô falando desse medo, medo de barata, medo do escuro, medo de cair. Não, eu tô falando aquele medo que quer te travar para você não fazer o que precisa ser feito. Você tem medo quando você vai mudar de profissão. Você olha para o mercado e diz assim, meu Deus, será que essa profissão vai dar? Será que eu não vou passar fome? Será que eu não estou trocando o certo pelo duvidoso, né? Porque o mercado está tão estável. Você tem medo de melhorar a sua aparência. Às vezes você quer fazer até uma cirurgia para você melhorar. Você tem um dinheiro ali, tudo. Você está até com a saúde boa, mas você fica pensando, será que vai acontecer alguma coisa? E pode ter um risco, né? E a cirurgia não dá certo. Gente, o medo está presente em tudo. O medo, ele funciona como um limitador. Muitas pessoas deixaram de fazer coisas maravilhosas, deixaram de escrever livro porque tem medo, deixaram de publicar uma música, um romance porque tem medo. Teve pessoas que deixaram de ir pedir a mão numa pessoa em casamento, tentar namorar com uma pessoa, porque esse medo limitou a pessoa. Só que eu não estou falando, gente, desse medo que uma pessoa tem que, por exemplo, é o medo que vai te conservar vivo, né? Porque existe aquele medo que te protege. Por exemplo, você é uma pessoa que você não vai se atirar de um prédio alto. Você tem medo. Por quê? Porque você sabe que se você se atirar, vai acontecer o quê? Vai acabar com sua vida. Então, esse tipo de medo é um medo que protege, né? Ele te limita protegendo para que não aconteça coisa ruim com você. Você é uma pessoa que evita, né, lugares escuros, quando você sai do trabalho, procura não ficar até tarde da rua, né, para não sofrer nenhum tipo de perda. Você sabe do que eu tô falando, para não acontecer nada com sua integridade física. Esse tipo de medo é um medo de prudência, de proteção e de preservação. Mas o medo que eu tô falando aqui, autossabotagem, é aquele medo de você tomar uma atitude que ia mudar, de repente, aquele investimento que você ia fazer, né? Você acabou de sair de uma empresa, você pegou um dinheirinho e você tem vontade de você montar um bazar, você tem vontade de montar um mercado, você tem vontade de montar uma pastelaria, uma lojinha, um salão de cabeleireiro, mas você pensa, meu Deus, se eu não conseguir pagar o aluguel, se eu não conseguir comprar os produtos, se eu não arrumar freguês, você já reparou que vinha essa avalanche assim na sua cabeça? Gente, isso sempre vai vir. Você tem que vencer isso aí, tomando a atitude, teimando e fazendo. Diga-se de passagem, não teimando e fazendo algo que vai te prejudicar, tá? Você tem que analisar o que você vai fazer, se vai prejudicar você, ou não é? Eu não estou falando para você dar uma de maluco e sair por aí sendo imprudente, colocando em risco a vida, a sua vida, ou colocando em risco, né? Embaracei aqui, a vida das pessoas ou a sua vida. Não, não é esse tipo de coragem, tá? Porque isso aí não é coragem, é imprudência. Não é esse tipo de teimosia que vai te colocar em apuros, mas é o tipo que vai dar uma guinada na sua vida. Você sabe que se você der esse passo, as coisas vão dar certo. Gente, grandes pessoas arriscaram. Vai ter coisas que você vai ter que fazer com medo. Grandes conquistadores, gente, arriscaram para ter o que tem. Grandes investidores, se essas pessoas não arriscassem o pouquinho que tem investindo, né? Pessoas que investem na bolsa, pessoa que investe em empresa, em grande patrimônio, se elas não arriscassem, elas não estariam milionárias hoje. Eu sei que você vai dizer assim, Ana Maria, mas tem pessoas que arriscam tudo, perde. Tudo bem, existe esse porém também, porque toda história tem os dois lados, né? Tem pessoas que arriscam muito, mas ela perde. Mas se você não arriscar, você nunca vai saber o que ia dar aquilo. Se você não arriscar um casamento, né, dentro da lei, tudo certinho, você não quer saber a felicidade que você ia ter. E aí você vai sentir, sabe o quê? Outro tipo de dor. A dor do arrependimento por você não ter feito.
Tem muita gente que fica paralisado. Gente, quantas vezes eu já deixei de fazer certas coisas boas por causa do medo? O medo, gente, paralisa. O medo é uma droga na vida de uma pessoa. Eu tô falando esse tipo de medo de fazer aquilo que vai mudar a sua situação, que vai tirar você do anonimato, que vai tirar você da vida solitária. Ou medo também, ao contrário, por exemplo, você está vivendo um casamento ruim, tá aos troncos e barranco. Você tem medo de se separar, de ficar sozinho, de não dar conta. Isso aí é um medo também que te limita, mas está te limitando para o mal, não para o bem, né? Existe também o reverso, o contrário, né? Você está morando na casa de alguém e você está sendo explorado, humilhado, a pessoa jogando na cara a comida que você come, a água que você usa, a luz que você usa, e você tem medo de morar sozinho, pegar suas coisas, começar apenas com um fogão, com uma cadeira, entendeu? Porque você acha que você não vai conseguir dar conta de se sustentar. Gente, eu já passei pelo medo de tomar muitas atitudes, mas teve coisa que eu encarei, e quando eu encarei, acabou dando certo. Assim como tudo bem, pode acontecer você fazer uma coisa para ajeitar a sua vida e dar errado. Porque existem os riscos também. Não existe, gente, investimento sem risco. Quando você investe uma vida ao lado de uma pessoa, casar, você sai da sua vida de solteirista, da casa dos seus pais, e vai também se unir a uma pessoa, você também está arriscando. Mas se você não fizer isso, como você vai saber o que seria? Então não deixa mais o medo te paralisar a partir de hoje. Tem tanto projeto que tá aí, ó, você tá olhando pro projeto, você até tem um dinheirinho para começar, mas você tá com medo de perder. E se não der certo, se não sei o quê, aí você vem se auto-sabotando, já se passaram anos e você já tá envelhecendo. E o projeto tá lá criando poeira. Pessoal, é hora de você não deixar o medo te paralisar. É bom que você vai fazer, não vai te prejudicar. Mesmo assim, sendo bom, sendo ruim, você vai correr riscos. Não corra riscos se for coisa que vai te prejudicar. Mas se for uma coisa boa, gente, vence o medo. O medo é uma droga na vida das pessoas. O medo atrasa a sua vida. Já era para você estar lá na frente e por causa do medo você ainda está aqui parado. E o pior de tudo, sabe o que acontece? É que você vê pessoas fazendo ou vivenciando aquilo que você queria vivenciar. E elas venceram o medo de você estar aí, tá bom? Então, se você tem um projeto bom, você vê que isso é bom para você, vai mudar a sua vida, vence o medo, vence a autossabotagem, vai assim mesmo com medo, mas com muita prudência, tá bom? Se você gostou desse vídeo, ative aqui o sininho, escreva, compartilha, comenta. Você tem medo de alguma coisa que vai mudar a sua vida? Você já foi assim como eu, que ficou paralisada por causa do medo de fazer as coisas? Escreva aqui, tá? Eu quero ver o que você está pensando. Muito obrigada e um abraço.